Boa noite. Movimenta o corpo um pouquinho para os lados, para frente. Se precisar, descruza as pernas, se reorganiza. Então, vamos movimentar um pouquinho o corpo, descruza as pernas. Quem precisar, se ajusta. E vamos seguir a leitura dos contos. A tigela e o bastão. Hoje algumas pétalas sobre o tatame. Rikyu, o fundador da cerimônia do chá da escola Shanoyu, recebeu um dia de presente flores belíssimas. Tsubakis, da parte do chefe do templo vizinho de Taitokuji, em Kyoto. Trouxe-lhes um jovem monge, que bem de frente da sala de chá deixou cair as belas flores no chão. Todas as pétalas se destacaram de golpe, ficando apenas os caules. O jovem monge, confuso, desculpou-se junto a Rikyu, que respondeu: entra na sala de chá. De frente do nicho, o tokonoma nos templos, nas casas budistas, é um nicho na parede, né? Rikyu colocou apenas o vaso de ikebana vazio. A seguir, enfiou nele os caules das flores e no chão, sobre o tatame, por toda a volta do vaso, dispôs harmoniosamente as pétalas. Era muito bonito, natural e simples. Disse então Rikyu ao mongezinho: quando me trouxeste essas flores, elas eram Shiki sokuze shiki. O fenômeno é o fenômeno. Ao caírem, tornaram-se ku. Já não havia flores. Shiki sokuze ku. O fenômeno é ku, nada. De acordo com o senso comum, elas poderiam ter continuado tais e quais. Fu, sokuze, ku é ku. O nada é nada. Agora, porém, embelezam o aposento. Ku, sokuze, shiki ku. Nada é o fenômeno. Com nada, este aposento ficou lindo, muito mais bonito do que se pregassem inúmeros elementos de decoração. Apenas algumas pétalas dispostas sobre o tatame, ao redor de um vaso sem flores, no tokonoma. Essa história reflete o espírito da cerimônia do chá. Aqui eu não sei se vocês reconhecem o Hanyashing, o Sutra do Coração, né? Naquela sequência do forma é vazio, vazio é forma, shiki, shiki, sokuze, ku, shiki, juso. E ele vai destrinchando, né? Fenômeno é fenômeno, fenômeno é nada e nada é fenômeno. O segundo conto, o som do calhau
o som do bambu. Um dia em que Kyogen varria o jardim da frente do eremitério, rolou montanha abaixo um calhauzinho que foi bater no bambu. O som fê-lo despertar, e ele assim obteve Satori perfeito. No Rinzai é costume dizer que o Satori chega de repente. Mas o que é Satori? Antes dessa experiência, ele alimentara sempre uma dúvida. Dia após dia, não se sentia satisfeito. Seu mestre Isan lhe dizia: és inteligente, mas leste sutras em demasia. Tua inteligência do Zen provém da memória dos sutras. Não podes obter Shiho. Shiho é a transmissão. Procura retornar ao período do teu nascimento, quando não podias compreender em que direção ficavam o leste e o oeste, e volta a falar-me nisso. Ele queimou incontinente todos os seus livros, seus sutras, seus cadernos. Chorou. Depois, deixou o dojo do mestre, foi para a montanha e passou a viver sozinho. Fez zazen sozinho durante 1 ano, 2 anos. Um dia, escutando o som do bambu ferido por uma pedra, despertou de todo e suas dúvidas tiveram fim. Fui estúpido até hoje. Compôs então um poema. Por um golpe, pelo som de um calhau, pelo som do bambu, tudo esqueci. Dei cabo das ideias que me atochavam o espírito. Minhas complicações tiveram fim. Fez Sampai a reverência, fez reverência na direção do mestre Isan. E queimou incenso, enviou o poema ao mestre, que disse: esse rapaz, meu discípulo, compreendeu. E concedeu-lhe o Shiho, a transmissão. Inspirado nessa história, Deiichi fez um poema. Pelo som de um choque, ele esqueceu todo o seu saber. Deste nada restou, o vazio total. Mas o Satori não dependia do cérebro. Não chegou de repente, que alguém não obteve por intermédio do bambu, nem por intermédio do vento. Nem se diga que o obteve nesse único instante. Não foi de repente. Bonito, aqui ele me trouxe um pouquinho dessa ideia do súbito e do gradual do Zen, né? Que a gente ouve que as escolas, em algum momento, elas questionaram, se dividiram na escola do norte, na escola do sul, que dizia que a iluminação é súbita e a outra dizia que era gradual, que você tinha que praticar e se praticasse muito, você realizaria, né? E aqui ele traz em essência o que a gente fala do despertar, né? Parece que foi de repente, mas também não foi de repente, né? Teve todo o esforço dele de sentar em zazen, dele se retirar, dele abrir mão da intelectualização, do conhecimento, da forma como ele vinha achando que seria o caminho, né? Talvez essa coisa do gradual está associado a isso. Eu vou estudar, eu vou decorar, e aí, quando eu fizer, eu vou realizar, né? Então, o que é bonito desse final é isso, né? Não chegou de repente, né? E, ao mesmo tempo, foi de repente. Esse outro é bem curtinho.
Quem tem bom gosto? É o nome. Outro koan. Um mestre oferece um melão a um discípulo. Que te parece o melão? Pergunta-lhe. Tem bom gosto? Sim, sim, muito bom gosto, ouve o discípulo. O mestre faz então outra pergunta. O que é que tem bom gosto, o melão ou a língua? Essa história é um koan muito interessante. O discípulo reflete, confunde-se e retruca. O sabor provém da interdependência, não só do gosto do melão e da língua, mas igualmente da interdependência da idiota. Tríplice idiota, atalha o mestre, colérico, em raiva. Por que complicas o teu espírito? O melão é bom. O gosto se explica por esse único aspecto. A sensação é boa, é o suficiente. Os pensamentos pessoais limitam, categorizam e complicam. Muito bom. Tem mais dois bem curtinhos. Acho que eu vou ler mais um. O pato que canta. Mestre Basso passeava com seu discípulo Ryakujo ao longo de um rio. Os dois avistam um pato à procura de comida. Perturbado, o pato alça voo e mestre e discípulo o acompanham com os olhos. Basso e o discípulo entreolharam-se em silêncio e, de súbito, bruscamente, o mestre beliscou o nariz do discípulo que urrou de dor. Disse Basso então: "Oh, aqui está um pato que canta." O discípulo tinha os olhos postos no pato que voava. Deves olhar para ti mesmo. Queria dizer-lhe o mestre, entretanto não o disse. E o sentido dessa lição é muito interessante. Terminar a refeição, lavar as tigelas. Uma célebre história de mestre Joshu. Mestre, por favor, ensinai-me a verdadeira história do budismo. Joshu respondeu-lhe: Terminaste a refeição? É claro, mestre, terminei. Então, vá lavar tuas tigelas. Toda a sua educação era assim. Pessoalmente, sigo o caminho do meio. Muito severo e muito gentil. Para os discípulos fortes, meu ensino é muito forte. Para os fracos, sou muito suave. Essa história é conhecida, né? Vamos parar por aqui. Tem mais um curtinho, mas eu acho que todos são meio curtinhos. Eu vou parar por aqui. Dentro aqui. Alguém já tinha lido contos Zen? Alguém já tinha enveredado por esse lugar? Esse livro já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha lido. Tigela e o Bastão. Ele é bem conhecido para quem
gosta e curte contos, né? Zen. Que livro que é, o Arro? Ele chama Tigela e o Bastão, 120 contos zen, só que esse é selecionado pelo Deshimaru, pelo mestre Deshimaru. Mas eu já tinha ouvido falar, eu não sei se tem várias versões ou se tem várias. Esse aqui são narrados por ele, pelo Deshimaru. Pelo Deshimaru. Ó. É bem bonito a montar, assim, é bonito a capa, sabe? A forma como ele é feito, né? O tamanho do livro, né? É agradável. Muito interessante. O Breno está mostrando a capa dele lá, ó. Fala, mostra aí, Breno. Cadê? O Breno tem um também? Aí. Cadê, Breno? Eu não estou vendo. Fala alguma coisa. Então, eu tenho uma outra edição. Ah, olha lá. Mas são os mesmos 120 contos. Tem há muitos anos. E também o Deshimaru, que está embaixo, que fez Dá para ler aí. mesmo. Está vendo? Estou vendo. É igualzinho. É Ele outra. aí. Só que é uma edição simples, é uma edição da editora Pensamento. Certo. Eu tenho há muitos anos, muitos. Ontem eu fiquei surpreso quando você falou. Legal, porque a gente ganhou esse livro e eu não tinha aberto ele ainda. Eu estava procurando na estante o que eu podia compartilhar com vocês. Eu estava me segurando para não reler Charlotte Joubert, que é uma grande inspiração, mas as pessoas da Sangha já ouviram algumas vezes. E eu falei, bom, eu vou tentar intercalar com alguma outra... até uma outra forma, né? Porque é interessante, pequenos contos, essa ideia de não ter uma compreensão linear, né? Da gente se provocar um pouquinho, como ele fala no prefácio, que tem um certo humor até nas histórias, né? E eu acho interessante. E eu acho que eu vou alternar ele com outro livro que eu estava separando hoje. Então, vou ler alguns dias os contos e em alguns dias eu vou voltar a ler um livro mais linear, assim. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou lembrando vocês que a gente vai fazer a primeira rodada de conversa sobre o futuro, né? Que é agora, no sábado, às 2h30 da tarde. A ideia é a gente se encontrar por 1 hora, mais ou menos. Algumas pessoas já me escreveram que vão participar. Então, se tem alguém que acabou não vendo a postagem, porque as mensagens do grupo do WhatsApp vão entrando outras coisas e elas vão ficando para trás. Então, eu reforço aqui que quem ainda não confirmou, não viu, se quiser participar dessa primeira conversa, desse primeiro encontro, me escreve e vai ser sábado às 2h30, tá bom? Lembrando de novo que a gente está produzindo o pão e a granola, encomenda até amanhã. Aí é para falar com a Iorin, não é para mandar no grupo, né? Se possível, ela mandou o WhatsApp dela no grupo. Que mais? Para vocês que estão chegando, que nunca sentaram na sala e que talvez não tivessem ou nunca viram o formato da prática do Zazen numa sala de Zazen, no Zendô, amanhã a gente vai fazer a gente vai encerrar o Zazen com o toque dos instrumentos, como a gente faz no mosteiro. Então, não vai ser só o sino, como vocês têm ouvido todos os dias. A gente vai fazer
fazer a sequência dos instrumentos. Então, a gente vai ter o taiko, a gente vai ter o han, o verso de finalização do zazen e, por último, o toque do sino, para que vocês se familiarizem um pouquinho, quem nunca ouviu, e então não estranhem, que amanhã vai ter uma sequência de instrumentos antes da gente começar a conversar um pouquinho no final, tá bom? Eu acho que é isso. Alguém ainda não quer falar alguma coisa? Está todo mundo tranquilo? Eu quero só lembrar que amanhã de manhã tem zazen. Isso. Então, a gente já relembra disso, né? Que a gente está sentando zazen segunda, terça e quarta, terças e quintas, das 7h30 às 8h, é um período de zazen, e na quarta é um período de zazen seguido da leitura do sutra, de uma pequena cerimônia da manhã, tá bom? E terça e quinta vocês recebem o convite da Ingetsu, a senha de acesso é 730 zazen, o Z maiúsculo, o primeiro, né? 7h30, que é o horário do zazen, e zazen com letra maiúscula, o primeiro Z, tá bom? E na quarta é o convite normal que vem pelo grupo, que aí não precisa da senha, tá bom? Então, vamos encerrar? Então, vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.